Olá, pessoal. Olá, Poliana. Meu nome é Isabelle e estou aqui para apresentar o trabalho final do estágio. Disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, área de concentração Metodologias de Ensino. O tema que eu escolhi foi Processo de Ensino e Aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Justificativa. O presente projeto tem como área de concentração voltada para as metodologias de ensino, enfatizando os processos de ensino e aprendizagem. Com este tema, pode-se observar quais os meios utilizados pelos educadores para passar o ensinamento para as crianças de forma mais lúdica e atrativa. Os objetivos: identificar tipos de metodologias usadas nos processos de ensino e aprendizagem, compreender a importância dessas metodologias e verificar a eficácia delas. Tudo isso no ensino fundamental 1. Fundamentação teórica. Alguns autores que eu pesquisei e que tinham citações interessantes que eu coloquei no trabalho. As metodologias de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental desempenham um papel fundamental no desenvolvimento educacional das crianças. Essa citação aqui: metodologias ativas são processos de aprendizagem em que os alunos participam ativamente da construção do conhecimento. As metodologias ativas propõem uma mudança paradigmática em que o aluno passa, então, a ser protagonista e transformador do processo de ensino, enquanto educador assume o papel de orientador, abrindo espaço para interação e participação ativa dos estudantes. Viegas, né, ele fala que o protagonista do processo de ensino e aprendizagem é o aluno, né? E o professor está ali para orientar, né? E abrir espaço para que os alunos participem das atividades, né? De forma mais ativa. Segundo Montessori, se desde seu primeiro contato com o ambiente escolar o estudante for estimulado a desenvolver uma postura ativa, o seu processo de aprendizagem será muito mais estimulante, prazeroso e eficiente ao longo de toda a sua formação. Então, né, se desde lá a educação infantil, essa criança foi estimulada, né, a ser uma criança ativa, né, interessada nas atividades, o seu processo aí de estudo, né, de formação acadêmica será muito mais prazeroso e eficiente, né, eficaz. O estágio foi realizado no Centro Educacional Primeiros Passos, uma escola particular em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, no qual eu fiz no primeiro ano de ensino fundamental com a professora Narayane. Na primeira etapa, eu entreguei os documentos e fiz o roteiro de observação. Depois, escolhi a área de concentração e as ações que iriam fazer parte da intervenção e da regência. Depois de realizar essas ações, elaborei o projeto de estágio e os planos de aula que utilizei na regência. Observação, né, que eu observei lá na escola. A escola funciona na parte da manhã e na parte da tarde, sendo na manhã de 7 às 11h30 e à tarde de 13 às 17h30. É uma escola pequena, né, mas sem educação infantil, que funciona à tarde, com 5 turmas, e o ensino fundamental, que funciona na parte da manhã, também com 5 turmas. Só o primeiro ano, né, do ensino fundamental que funciona na parte da tarde, junto com a educação infantil. Média de estudantes por turma, em média 6 estudantes. Tem um psicopedagogo e os pais só vão à escola, né, quando acontece do filho se machucar ou para conversar sobre o comportamento do aluno. O recreio é por turma e não há supervisão além da professora regente. Então, quem que supervisiona o recreio é a professora. A educação infantil tem 40 minutos e o ensino fundamental 30 minutos, sendo divididos, né, entre o lanche e o parquinho. Os planos de aulas, né, o roteiro, que foi do dia 20 ao dia 26, eu fiz a observação e entrevista, 20 e 26 de setembro, e do dia 27 de setembro até o dia 3 de outubro, eu realizei a regência. Vivências do estágio. O estágio mostrou novas maneiras de agir com as crianças, e os métodos, né, utilizados que mais os atraem. Tendo como exemplo, né, a professora Narayane, que ela me acolheu super bem, e a gente vê que ela gosta muito do que faz e conduz com bastante êxito a sala de aula. Seus alunos são super educados, né, carinhosos, e eles buscam sempre fazer as atividades com muito capricho e com muita atenção. Durante os dias da regência,
que aconteceu entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro. A gente começa seguindo, né, a rotina estabelecida pela professora, que começa com a acolhida, as músicas, rodas de conversas, e logo depois, né, eu segui realizando os meus planos de aulas, a regência, sempre acompanhada da professora. Os conteúdos que eu trabalhei foram, os números ordinais, né, de matemática, 5 sentidos e órgãos dos sentidos de ciência, interpretação de texto de português e figuras geométricas planas de matemática. Eu sempre segui, né, eu segui o que a professora já estava dando, na sala de aula. Percebi que, né, algumas atividades eles mostraram mais interesse do que as outras, né, principalmente aquelas que eles, falam mais, têm oportunidade de interagir, né, e aquelas atividades que são, dadas de forma mais divertida e lúdica. Essas são as referências, né, do trabalho, de onde eu tirei a citação, de onde eu fiz as pesquisas, para realizar o trabalho. Então é isso, muito obrigada, obrigada Poliana, e até mais.